Olá! Estamos chegando ao final de um ano desafiador para todos. Um ano que nos ensinou muito sobre mudança, vulnerabilidade, valores, família e relações pessoais. Sem dúvida, crescemos e temos que aproveitar este aprendizado para fazer a diferença. Estamos num período especial, num período festivo, de festas e de renovação. É um momento ideal para usarmos todo o nosso potencial. Em geral, neste período, fazemos nossas resoluções de ano novo. Nos preparamos para sonhar, pensar novos projetos e realizações. O problema é que nem sempre tais realizações se tornam realidade e muitas vezes nem sabemos exatamente o porquê. Pois é, vem ano, novas promessas são feitas com poucos resultados. Por isso, eu quero te convidar este ano para aproveitar toda essa energia, todo esse crescimento para quebrar este ciclo repetitivo, frustrante e de pouca ação. E você conseguirá fazer isso de uma forma diferente, vivenciando uma abordagem científica, inovadora, baseada nos desenvolvimentos recentes da economia comportamental, da neurociência e da psicologia cognitiva. Já que as mudanças na economia, nas organizações e nas nossas interações vão continuar cada vez acontecendo de uma forma mais rápida, o melhor que você pode fazer é aprender a mudar com consistência e acelerar a sua inteligência evolutiva. Aliás, esta se tornou o grande diferencial dos profissionais neste mundo acelerado que estamos vivendo. Eu posso lhe garantir que se você mudar a sua forma de decidir e agir, você terá resultados diferentes no próximo ano. E as pessoas com as quais você trabalha vão perceber esta mudança. Você vai se sentir melhor, mais empoderado e com maior capacidade de realização e de impactar. E também vai se tornar uma pessoa inspiradora para os demais. Você será capaz de assumir o seu protagonismo, um protagonismo com humildade. Vai exercer a sua multiplicidade de talentos comprovada pela neurociência e conseguirá realizar e impactar. Bem, para você fazer isto, eu vou lhe apresentar uma série de passos e você vai me acompanhar. Mas antes disso, eu vou contar um pouco sobre a minha história pessoal. Como economista, eu aprendi nos meus trabalhos e projetos de planejamento, estratégia e desenvolvimento de mercados ao redor do mundo, que o que faz a diferença na nossa capacidade de realização e de impactar não é fazer aquele melhor diagnóstico ou uma execução perfeita, mas sim a nossa capacidade de ver o mundo e as coisas de uma forma diferente e influenciar os outros a fazer o mesmo. Sentir também de forma diferente e interagir com os outros de uma forma genuinamente humana, acreditando no potencial único que cada ser humano tem. É isto que fará com que você faça realmente a diferença e seja um líder influenciador de mudanças, justamente num processo tão rico que estamos vivendo. Sensível, é verdade, mas cheio de oportunidades. Você poderá entrar nesse processo de retomada de uma forma diferente. Os outros vão sentir isto e você vai poder influenciar. Eu te convido, então, a me acompanhar nesses passos e ir em direção ao que fará a diferença em sua carreira e em sua vida pessoal. No mundo da inteligência artificial, não é a sua capacidade técnica, o seu domínio técnico que fará o seu sucesso, e sim a sua capacidade de se tornar genuinamente humano, integrando
o cognitivo, o emocional e influenciando as pessoas num processo de se tornarem a sua melhor versão de si mesmo constantemente. Muito obrigada e fique comigo. Bem, pessoal, um dos segredos para a gente ter sucesso nas nossas resoluções de ano novo é estabelecer adequadamente o nosso objetivo. Hoje eu vou dar algumas dicas importantes para vocês poderem fazer isto. O primeiro passo é a gente entender um pouco o que está acontecendo no nosso contexto atual. A mudança se tornou uma constante. Vocês já devem ter ouvido N vezes alguém falar isto, né? Mas além da gente estar vivendo tempos onde a mudança elas vêm com realmente muito mais frequência, elas já aconteciam na época dos nossos pais, mas os nossos pais tinham mais tempo para se adaptar, né? Hoje elas são mais frequentes, mais rápidas, e com isso a gente acaba tendo pouco tempo para se adaptar a todos esses processos. Mas além disso, a gente também está vivenciando uma própria mudança na própria natureza das mudanças. Ou seja, atualmente as mudanças vêm muito mais recheadas de desafios adaptativos, que são aqueles que não têm uma única resposta. A gente não tem certo ou errado, ou um caminho a seguir ou outro. A gente tem que experimentar, a gente vai num processo de cocriação. Esse é um dos motivos pelo qual o design thinking ficou tão na moda, né? Ou seja, aquele processo de tentativa e erro. É por isso que a gente também diz que hoje em dia não basta a gente ser inovador, nós também temos que ser experimentais, ou seja, testar, aprender e adaptar rapidamente. Esse é um ponto fundamental. E daí nós voltamos à questão da inteligência evolutiva, que eu já ressaltei para vocês, né? O que é inteligência evolutiva? Foi um conceito que foi criado pelo próprio professor Robert Kegan, de Harvard, do Instituto de Change Leadership. E ele disse o seguinte: inteligência evolutiva é a capacidade única que o ser humano tem de se adaptar, de dar novos significados às suas capacidades especializadas, de sentir as coisas de uma forma diferente e passar a interagir também com as pessoas de uma forma diferente. Ou seja, nós não estamos presos às nossas características e competências, nós podemos mudá-las ao longo do tempo. Aliás, neste mundo rápido e acelerado que estamos vivendo, nós temos que aprender a mudar rapidamente se a gente quer continuar sendo útil e efetivo ao longo do tempo. No mundo onde nós provavelmente vamos viver 100 ou 120 anos, imaginem quantas vezes nós não teremos que mudar e nos adaptar. E esta mudança não é somente adquirir novas habilidades ou novos conhecimentos, mas ela passa por a gente mudar a nossa própria visão de mundo, a forma como a gente sente as coisas, como é que nós nos relacionamos com as nossas emoções e também a forma como nós interagimos com os outros. Então, isto é fundamental para a gente poder ter sucesso, reduzir a nossa ansiedade e poder lidar com a mudança também de uma forma mais fluida. Segundo o professor Kegan, nós estamos tendo uma grande oportunidade, que é essa oportunidade da gente acelerar a nossa evolução. Se a neurociência, a teoria construtivista desenvolvimentista comprovam que nós somos múltiplos, por que nós vamos limitar as nossas possibilidades? Só porque até aqui eu agi, senti e interagi com as pessoas desta forma, não significa que eu não possa mudar. A grande questão aqui é quem contém o quê? Você contém a sua forma de agir, de pensar e de sentir, e não o contrário. Ou seja, você pode mudá-la, pode acelerar o seu desenvolvimento e assim se tornar mais efetivo em mais circunstâncias diferentes e com mais pessoas. Esta é a grande oportunidade do nosso século, porque, segundo Kegan, as pessoas só conseguem alcançar os estágios de desenvolvimento
mais elevados por volta dos 45 anos. E se nós vamos ficar no mercado de trabalho por mais tempo, imaginem que nós teremos condições de acelerar muito mais a nossa inteligência evolutiva e vamos conseguir resolver problemas que antes não eram possíveis de serem resolvidos. A verdade é que as mudanças requerem evolução em nossa mentalidade, na nossa forma de ver o mundo. E isto não é só porque o mundo está acelerado, né? Mas é também porque à medida que nós vamos, ao longo de nossa carreira ou de nossa vida, aumentando a complexidade dela, né? Nós casamos, nós temos filhos, né? Por outro lado também, na nossa carreira em geral, a gente começa como assistente, depois vira expert em um determinado assunto, aí depois a gente passa a ser gerente, e assim a gente vai indo, de gerente júnior a gente passa para um gerente médio, depois para um gerente sênior, diretor e até presidente de empresa, né? Ou então nós também vamos sendo empreendedores, né? E vamos aumentando o patamar de nossas empresas. Então, vocês imaginem quantos desafios nós não vamos enfrentando ao longo da vida. E a grande questão é a nossa capacidade de saber entender que para a gente poder lidar com essa maior complexidade, ambiguidade, novos desafios, a gente também tem que mudar a nossa própria forma de ver o mundo, de interagir com ele e de sentir. Ou seja, a gente tem que evoluir, a gente tem que acelerar a nossa inteligência evolutiva. A forma como você pensa aos 20 anos tem que ser diferente da forma como você pensa aos 30, aos 35, aos 40, porque as mudanças estão cada vez mais aceleradas. E frente a novos desafios, que são, às vezes, impostos por você mesmo, ou às vezes pela organização, você é promovido, né? Você ainda não tem o domínio naquela área. E você vai ter que mudar a sua mentalidade. Às vezes pode ser que você estava acostumado a ser muito mais técnico, ter o domínio naquela questão. Quando você passa a ser gerente, você passa a ter que fazer através das pessoas. Então, você, além de desenvolver novas habilidades, você também tem que mudar a sua mentalidade. Senão, você nunca vai deixar de ser aquele expert, aquele técnico que tem o maior domínio naquela área. Você vai ter que desenvolver, né, pessoas. Para ser um bom gerente, você vai ter que aprender a desenvolver pessoas e deixar que elas sejam melhores do que você em algumas questões técnicas, com certeza. A sua grande função vai ser desenvolver pessoas, colocá-las nas posições corretas e gerenciar e coordenar todos esses processos e pessoas. Isso será a chave. Então, a partir da mudança da nossa mentalidade é que nós conseguimos mudar a nossa lógica de ação, que nada mais é que a forma como nós tomamos nossas decisões, como agimos e como interagimos com as pessoas. Nosso erro é imaginar que a mudança comportamental é uma coisa linear, ou seja, poxa, decidir só depende da minha motivação e do meu engajamento e determinação neste processo. Na verdade, mesmo pessoas muito determinadas e motivadas, às vezes não conseguem mudar. Por quê? Porque elas ficam presas aos seus padrões passados que muitas vezes foram responsáveis pelo seu sucesso. Mas, diante de um novo desafio de maior complexidade, diferente, né, que antes, enquanto técnico, de repente eu estava sujeito a alguns desafios técnicos. Enquanto gerente, eu estou sujeito a diferentes tipos de desafios. Eu tenho que gerenciar pessoas, eu tenho que desenvolvê-las, eu tenho que criar processos, eu tenho que falar com os stakeholders, eu vou ter que ter aliados, vou ter que negociar com os meus pares. Então, tudo isso faz parte de novos desafios, de desafios que são diferentes de uma pessoa que é somente responsável ou que é responsável pela parte técnica. Então agora eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão, o seguinte: imaginem que vocês
estão com um grupo de amigos, né? Com um grupo de pessoas com as quais você confia. Pode até ter um chefe junto, ter um par, né? Pessoas que você sabe que querem o melhor para o seu desenvolvimento. Se imagine com essas pessoas e se você as convidasse para lhe dar um feedback em termos de desafios adaptativos, ou seja, em termos de mudanças de mentalidade que você deveria fazer, né? Imagine o que essas pessoas nas quais você confia e querem o melhor para você lhe diriam. Né? O que elas diriam que você precisa fazer em termos de mudança de sua mentalidade para você poder crescer e se desenvolver. Vamos lá, alguns critérios para selecionar, né, esses feedbacks. Tá? Primeiro, ele tem que ser verdade para você. Não é porque um amigo está lhe dizendo que é importante que você faça essa mudança de mentalidade que necessariamente isso também você sinta como uma verdade para você. Tem que ser algo que implica você, ou seja, não é uma mudança que seu pai tem que fazer, que sua mãe tem que fazer, que seu chefe tem que fazer ou que a organização tem que fazer. É uma coisa que você precisa mudar, é uma coisa sua, intrínseca a você. Mesmo que seja, né, algo que você já vem melhorando nos últimos tempos, você ainda acredita que há espaço para melhoria. Tem que estar preferencialmente relacionado com o seu trabalho. E numa escala de 1 a 5, sendo 5, né, a nota máxima de importância, eu quero que você escolha um objetivo de melhoria entre 4 e 5, uma nota, né, entre 4 e 5, ou seja, tem que ser algo realmente importante para você. Vamos a alguns exemplos. Né? Vocês podem preencher esse PDF que vocês vão receber ao se inscrever, que é o seguinte. Primeira linha, vocês vão responder: eu estou comprometido a. Né? Qual é o objetivo de mudança de mentalidade com o qual vocês estão comprometidos? Por exemplo, você pode querer expressar melhor sua opinião. Você pode ver que você precisa delegar mais, ser mais paciente ou tolerante, ser mais inspirador, usando mais os seus talentos. Depois, na segunda linha, vocês vão responder o que isto inclui. Por exemplo, se você está comprometido a expressar melhor sua opinião, de repente isso pode incluir dizer mais não. Pode ser que você seja uma pessoa que tenha dificuldade em dizer não. Se você quer delegar mais, isso provavelmente inclui centralizar menos e controlar menos. Ser mais paciente. Pode ser que inclua escutar mais antes de expressar a sua opinião. Né? Se você está centrado, comprometido a ser mais inspirador, você pode colocar aqui na questão, na linha de inclusão, né, falar mais sobre o seu propósito e não ficar tão preso aos requisitos técnicos. São exemplos, pessoal. Para cada um vai ser algo diferente. É importante lembrar que cada um tem uma forma de pensar, uma forma de dar significado. É importante que você encontre aqui e ressalte os pontos que são de destaque para você. Depois, na terceira linha, vocês vão responder a pergunta: que diferença fará na minha vida se eu alcançar este objetivo? Né? Procurem ser específicos, né? Porque muitas vezes as pessoas, eu vou ter mais qualidade de vida, né? Mas especifiquem o que é essa qualidade de vida. Né? Por exemplo, vou ser mais eu mesmo e lutar pelo que eu quero, ao invés de ser invisível ou estar fazendo o que os outros querem. Neste caso, devo ser uma pessoa que quer expressar melhor a minha opinião e começar a dizer mais não. Né? Se eu quero delegar mais, de repente, né, a diferença que alcançar esse objetivo fará na minha vida é que eu vou ficar mais leve, ser mais feliz, menos ansioso e preocupado. Se eu quero ser mais paciente, talvez
a grande diferença que atingir esse objetivo possa fazer na minha vida é que eu vou conseguir me conectar melhor com as pessoas a partir do momento que entendo os seus pontos de vista. Se eu quero ser mais inspirador, eu posso, de repente, alcançar um ponto-chave aqui, que muitas pessoas sofrem dessa síndrome, que é a síndrome do impostor, ou seja, de eu sempre ter medo de ser descoberto, de eu não me achar merecedor desta posição, função ou cargo que eu ocupo. Eu me sinto, de certa forma, um impostor ou uma impostora. Por isso eu não consigo ser inspirador, porque eu estou sempre tentando me proteger, por exemplo. E na quarta linha, eu quero que vocês respondam quais os custos para mim de não mudar minha mentalidade. Ou seja, se eu não alcançar esse meu objetivo de mudança de mentalidade, essa minha resolução de ano novo, quais são as implicações que isso traz para mim, Não serei eu mesmo, não vou lutar pelo que eu quero, me manterei no nível de ansiedade alto, estou cansado de viver assim, vou me sentir mais à vontade com as pessoas, vou me sentir menos à vontade com as pessoas e menos pertencente aos grupos, Então, isso são exemplos de custos que eu posso ter se eu não mudar a minha mentalidade. Bem, agora que você traçou o seu objetivo de mudança de mentalidade, que você viu o que isto inclui, que diferença isso fará na sua vida e quais os custos se você não mudar, eu quero que você pare, observe essa frase do Einstein e pense o seguinte: antes da gente prosseguir na resolução do problema, é importante a gente ter uma melhor visão do que acontece no nosso dia a dia, para que a gente possa, de fato, entender bem o problema e assim traçar a melhor solução. Vamos lá. A verdade, gente, é que para cada objetivo de mudança de mentalidade que a gente tem, em geral, a gente tem comportamentos contraditórios. Não se preocupem, você não é louco, nem eu sou louca, Isso faz parte de ser humano. Nós somos contraditórios, Isto faz parte da nossa natureza. Então, para cada objetivo de melhoria, é normal que a gente tenha comportamentos contraditórios. Então, eu quero que você fique tranquila em relação a isto. Se você se contradiz, faz parte. Nós somos vastos, somos multiatitudes, temos múltiplos talentos. E isso faz parte do nosso dia a dia. Todos nós temos N vozes em nossa cabeça. O que importa é a síntese que a gente vai fazer em relação a essas vozes para a gente poder ir em direção ao melhor objetivo, ao nosso objetivo de melhoria. É essa nossa capacidade de sintetizar essas vozes e de se autorregular para evitar que aquela voz, de repente, mais instintiva, de ser mais bravo ou de ser mais impulsivo, atue, porque a gente tem essa nossa, enquanto ser humano, essa capacidade de se autorregular, de afinar as nossas habilidades, evitando que aquela parte mais animal nossa, mais instintiva, entre em ação. Então, se na coluna 1 nós preenchemos, eu estou comprometido o que isto inclui e que diferença isso fará na minha vida, agora na coluna 2, que está aí no PDF que vocês vão receber, eu quero que vocês preencham os comportamentos contraditórios que vocês fazem no dia a dia de vocês que vão contra o objetivo de melhoria. Ou aquilo que no dia a dia de vocês não fazem que vai a favor do objetivo de melhoria de vocês. Vamos a alguns exemplos. Digamos que o meu compromisso, meu objetivo de mudança de mentalidade seja me expressar melhor e com mais frequência a minha opinião. Isso inclui dizer mais não, ser mais assertivo, não atender às solicitações de chefes, amigos e família que vão contra o que eu penso ou quero. E que diferença isso fará na minha vida? Não me sentirei invisível,
perseguirei meus sonhos e objetivos, serei mais fiel a mim, aos meus propósitos. Então vamos lá. Que comportamentos contraditórios eu posso ter? De repente eu não digo a minha opinião. Eu fico calado quando dizem algo que eu não concordo. Eu fico pensando no que os outros vão dizer ou pensar se eu expressar minha opinião. Evito me posicionar em reuniões grandes. Evito deixar claros os meus posicionamentos e acabo me enrolando ao falar. Isto são comportamentos que você tem que vão contra ao seu objetivo de melhoria. Tá? É importante que você liste esses comportamentos seguindo os seguintes critérios. Tá? Primeiro são comportamentos. Não se preocupe em justificá-los agora. Tá? Você não vai dizer como você gostaria de agir. Você vai listar justamente o que você faz de contraditório. Não corrija o seu comportamento contraditório. Apenas lixe ele. Tá? É importante que esses comportamentos, de fato, representem contradições em relação ao seu objetivo da coluna 1. E agora, também não é o momento de você pensar no porquê você faz isso. E também não é o momento de você resolver o problema. Eu quero apenas que você lixe os objetivos ou os comportamentos contraditórios. Se você é uma pessoa que usa muito body language, você também pode ressaltar: a minha cara, né, diz tudo, revela quando eu estou brava ou quando eu não concordo, né? Você pode, por exemplo, falar isso. Ou, se você é uma pessoa que tem muitas conversas com você mesmo, você também pode listar conversas que você tem com você, tá? O importante é que você, de fato, seja honesto contigo mesmo, ou seja, coloque e liste objetivamente o que você faz contra o seu objetivo de melhoria e não procure consertá-lo agora ou justificá-lo. Apenas liste. Isto faz parte de um mapa de imunidade e mudança que tem, na verdade, 4 colunas, que foi desenvolvido por esse professor de Harvard, o Robert Kegan, e a sócia dele, a Lisa Haley, que descobriram que o nosso cérebro, tal como o nosso corpo, também reage a qualquer mudança, a qualquer intruso, né? Ou seja, tudo aquilo que aparece de novo, tal como o nosso corpo cria anticorpos, né? O nosso cérebro também, para nos proteger, reage a oportunidades e movimentos de mudança. É por isso que a gente tende a sobrevalorizar os riscos de mudar e a subvalorizar os riscos de ficar na mesma posição. Tá? Então, essas 2 colunas fazem parte justamente deste exercício do mapa de imunidade à mudança, que é uma abordagem científica e inovadora para que a gente possa realizar as mudanças de uma forma mais fluida, orgânica e mais rapidamente. Ou seja, é uma forma de nós acelerarmos a nossa inteligência evolutiva. Hoje, sem dúvida, uma das competências chaves para a gente poder ter sucesso, impactar e realizar. E também ser mais feliz, né? Já que a verdadeira felicidade vem justamente da capacidade da gente ir se desvendando e exercendo a nossa multiplicidade de talentos. E aprender a fazer isto com uma abordagem correta, né, nos gera, sem dúvida nenhuma, uma menor ansiedade. No mundo rápido, digital e da inteligência artificial, né, a gente tem que ter em mente que a gente precisa de um ser humano genuinamente humano. Né? O que significa ser genuinamente humano? É justamente essa capacidade da gente aproveitar as nossas potencialidades, evoluindo para estágios mais complexos do nosso próprio desenvolvimento. Né? Essa é uma frase que eu gosto sempre de dizer. Né?
Se a gente quer superar as máquinas, a gente com certeza não vai superar as máquinas nos aspectos técnicos. Nós vamos superá-las exercendo a nossa humanidade, né? E a nossa humanidade, o que é genuinamente nosso, é a nossa capacidade de evoluir em nossa consciência. A consciência não definida pelos livros de autoajuda, mas sim pelos neurocientistas, que é essa capacidade única que o ser humano tem de dar significado às nossas capacidades especializadas, de sentir, né, da forma como a gente sente e interage. Então, essa capacidade de mudar e evoluir constantemente na nossa forma de pensar, decidir, sentir e interagir é somente nossa. E aí que a gente é o grande potencial, de fato, para nós nos mantermos à frente das máquinas, né, e irmos nos tornando mais úteis e efetivos neste mundo rápido que vivemos. Bem, no próximo dia 4 de dezembro, eu vou apresentar, né, como vocês conseguem traçar e imaginar a melhor versão de vocês, né? O que é isso, né? A melhor versão, imaginem o seguinte, nós vamos fazer um exercício onde vocês vão se imaginar no momento em que vocês atingirem o objetivo de mudança de mentalidade de vocês. Como é que será que vocês vão estar se sentindo, agindo e interagindo com os outros e se comportando? Então, é um exercício fundamental. Aguardem aí o nosso próximo vídeo que vocês vão gostar bastante. Um exercício de imaginação e muito importante para que a gente possa se aproximar e trazer a nossa versão para o hoje. Muito obrigada pela atenção de todos. Sucesso!